seja bem-vindo ao último bloco do seu programa, o Top Gospel. Estamos mesmo na rubrica Chipacana, onde contamos com a participação do pastor Antônio. Vamos agora cumprimentar. Pastor, shalom e bem-vindo ao programa. Shalom, amada irmã Helena. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É muito bom voltarmos a este espaço onde nós partilhamos a palavra do Senhor e transmitimos esta mensagem que veio preparar uma igreja preocupada com a sua eternidade, a igreja que reconhece que caiu e quer poder reerguer-se, levantar-se e preparar-se para a vinda do Messias. Shalom. Shalom. E hoje nós queremos pedir para que o telespectador participe do outro lado. Acompanhe o programa, acompanhe também os versículos, a leitura que será feita e mande sua mensagem. O que está a pensar acerca da mensagem que será aqui deixada na manhã deste domingo? Fique do outro lado, participe, mande sua mensagem também para os números que estão a passar. Temos o número do pastor que vai passar dentro de instantes e temos também da produção do programa Top Gospel. Mande sua mensagem e fale conosco. Pastor, qual é o tema preparado para hoje? Amada irmã Helena, é muito poderoso quando nós podemos vir conversar e dizer que pela sua natureza Deus sempre castigará o pecado. Então, este é o nosso tema desta meditação, Deus sempre castigará o pecado. E teremos como escritura de base o livro de Isaías capítulo 1, do versículo 12 a 14. Eu vou pedir mesmo por uma de economia de tempo a minha amada irmã para ler. Isaías capítulo 1, versículo 12 a 14. 2 a 14. Passamos agora à leitura. Ouçam, céus de terra, vocês são testemunhas contra Israel. Prestem atenção ao que o Senhor vai falar. Eu tomei conta dos meus filhos quando me tornei o pai deles. Mas eles se revoltaram contra mim quando cresceram. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o seu senhor põe a comida. Mas Israel não sabe quem eu sou. O meu povo não tem entendimento. 4. Nação cheia de culpa, povo cheio de pecados, semente má, filhos perversos, abandonaram o Senhor. Insultaram e rejeitaram o Santo de Israel. Por mais que vocês sejam castigados, continuam sendo rebeldes. Toda a cabeça de vocês está cheia de ferida e o corpo inteiro está sofrendo. Desde os pés até a cabeça, não há nenhum lugar que não esteja ferido. Só tem feridas, golpes e chagas abertas. E desde os pés até a cabeça, não há nenhum lugar que não esteja ferido. Só tem feridas, golpes, chagas abertas que não foram tratadas com azeite, nem cobertas com ligaturas. 7. O país está em ruínas e as suas cidades destruídas pelo fogo. Vocês viram as suas terras serem exploradas e arrasadas por estrangeiros. Como é costume deles, deixaram tudo em ruínas. A cidade de Sião ficou sozinha, como uma plantação de uvas sem ter alguém para afastar os ladrões. Como um campo de moliões rodeado de ladrões e sem ter um vigia no posto, como uma cidade vigiada pelo inimigo. O povo de Jerusalém diz: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado alguns de nós sobreviver, seríamos agora como Sodoma e como Gomorra. Portanto, ouçam a mensagem do Senhor, ó governantes de Sodoma, ó povo de Gomorra. Escutem as instruções do nosso Deus. 11. O Senhor diz: não aceito os sacrifícios que vocês me oferecem. Estou cansado dos seus sacrifícios queimados e da gordura dos seus animais. Não tenho nenhum prazer no sangue dos bois, dos cordeiros e dos cabritos que me oferecem. Quem foi que pediu que vocês se apresentassem diante de mim e pisassem no pátio do meu templo? Não me tragam mais ofertas inúteis. Não gosto do cheiro do seu incenso.
Não suporto mais as suas festas nas luas novas, nos sábados e nas outras reuniões, pois vocês não deixam de praticar o mal. 14. Detesto as suas festas de lua nova e as suas festas religiosas. Elas não são um grande peso para mim. Já não as suporto. Ei, então, amada irmã Helena e Igreja de Cristo em Moçambique, nós encontramos aqui esta repreensão muito séria, uma repreensão severa da parte de Deus. Quando Ele olha para o seu povo, olha para Israel, Israel, na verdade, está a caminhar, está a andar diante de Deus. E Israel, o que é que faz? Israel continua a fazer as práticas rotineiras, como ir ao templo, dar sacrifício, observar as festas de sábado, e todas as festas religiosas, conforme era o costume dos seus antepassados. Deus está olhando para um povo, Ele está a dizer, logo no versículo 2, diz: ouvi os céus e presta ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor fala, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. É quando Deus levanta um povo e este povo rebela-se contra Deus. E nós voltaremos a isto. E quando ele continua, ele faz uma comparação. A primeira comparação que ele faz, diz que até um boi, sabe, boi que não tem Espírito Santo, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel, o povo de Deus não conhece o seu dono. Israel vive como se não tivesse dono. Ele diz: eu criei filhos e dei a estes filhos aqui uma posição diante da minha presença. Mas estes mesmos pecaram contra mim, rebelaram-se. Então, a verdadeira expressão é rebelar-se contra Deus. É o que Israel tinha feito aqui. Então, você ouve aqui no versículo 4, é onde eu quero chamar a atenção. Ele diz: ai da nação pecadora. Sempre que você ler na Bíblia, encontrar um juízo que vem da parte de Deus, que se responde por ai, não é um juízo qualquer. Quando ele diz ai, é um juízo severo que ele está a decretar contra Israel, por causa da rebelião. Então, o povo que Deus levantou para lhe poder servir, o povo rebelou-se contra Deus. O povo de Deus abandonou Deus, mas eles, com o que eles fizeram? Eles continuaram a praticar as mesmas coisas. Continuavam a ir para o templo, faziam sacrifício no templo, e ele, quando olha para eles, diz: uau, esta gente está podre desde a cabeça aos pés, e as suas feridas estão cheias de pus. Está a dizer que as feridas não foram tratadas com azeite, não foram espremidas. Quer dizer, eles estão a olhar um povo que, apesar de ir sacrificar no templo, está a cheirar mal. Está a olhar para um povo que vai para o templo dar sacrifício, mas está assolado. Ele diz: as vossas cidades estão abrasadas, estão assoladas, estão sitiadas, abrasadas pelo fogo. E ele diz: os estranhos devoram na vossa presença e devastam e subvertem. Quer dizer, as nossas cidades são subvertidas, as nossas cidades são assoladas por estranhos. Quando aqui Isaías lança esta advertência a Israel, é a mesma advertência que hoje nós vamos chegar a isso, porque esta advertência vem para a igreja nos dias de hoje, porque ontem ele estava a falar com Israel, porque ele levantou Israel para ser uma nação de sacerdotes, e hoje ele levantou-nos a nós para sermos igreja de Cristo, sermos a nação de sacerdotes. E ele, quando olha para nós, ele está a ver rebelião, está a ver um povo que, apesar de ir à igreja todos os dias, assim que é domingo, as igrejas estão com 50 pessoas ali dentro, a fazer abominações. As igrejas estão com 50 pessoas, ou 100 pessoas, ou seja, quantas pessoas estiverem lá. As igrejas têm 2, 3 cultos, os pastores dirigem. Mas o que é que ele está vendo? Ele está a olhar para um povo, amada irmã Helena, e igreja de Cristo, um povo que vai diante dele. E ele diz aqui: oh, a filha de Sião, ele diz: e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Não. Se o Senhor dos Exércitos nos deixar algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra seríamos. Quer dizer, está a dizer que se Deus não fizesse com a misericórdia a categoria do pecado, eles próprios reconhecem isto, que se não fosse porque Deus decidiu deixar um remanescente, já teríamos sido destruídos. Mas veja a segunda comparação que eu queria chamar a atenção. A primeira é quando Deus diz: até o boi vale a pena.
Então, quando Deus pega o povo de Deus e diz, até o boi vale a pena, você vê no versículo 10, ele diz, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Então, quando Deus chega a pegar o povo santo, ele agora está chamado de povo de Gomorra e príncipes de Sodoma. Pastor, Deus está a comparar o seu povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos que Sodoma e Gomorra eram duas cidades onde acontecia de tudo lá. E também vemos que aquelas cidades foram severamente destruídas. Amém. Amada irmã Helena, tu vês claramente o tipo de pecado que nós estamos a levar diante do Senhor. Leva o Senhor, compele o Senhor. Esta repreensão do profeta Isaías para o povo de Israel é a repreensão que vem para a igreja hoje. E você vai ver a partir do versículo 11 o que é que nós fizemos. O que é que aconteceu na verdade na igreja? Ele está a dizer assim, que ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Gomorra. Quer dizer, não é o povo normal. Os príncipes do Gomorra estão na igreja hoje. O povo de Gomorra também está na igreja. Depois já pode saber quem são os príncipes, quem é o povo. Mas a verdade é que esta comparação que Deus pode pegar o seu povo escolhido, ontem Israel, hoje a igreja, e comparar com Sodoma e Gomorra, nós podemos ver o nível de abominações que nós lançamos para Deus. Nós podemos ver até que ponto nós enfartamos Deus. No versículo 11 ele diz, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Porque ele está a ver, povo que está a ir à igreja com pecado, assim que estamos a falar, o pecado está sentado ali, e toda a gente diz que vai fazer sacrifício, toda a gente diz que vai dar oferta, porque hoje é esta coisa aqui que nós temos estado a falar aqui. O evangelho que pensa que a oferta, o dízimo e estas coisas aqui podem substituir a santidade de Deus, olha o que ele diz. Ele diz aqui, pergunta no versículo, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Porque as pessoas habituaram-se a pecar e dizem que vão sacrificar. É por isso que você pode encontrar alguém que vai se prostituir e diz que o importante é trazer um dízimo na casa do Senhor. É por isso que você pode encontrar na igreja hoje alguém que trabalha e corrompe-se no serviço e diz que o mais importante é trazer algum valor na casa do Senhor. É por isso que você hoje, você não vai encontrar distinção. Se existe alguém, um pastor e condutor de chapacém, está a subornar na estrada. Se ele é funcionário público, está a ser subornado no local de trabalho. É médico, faz a mesma coisa. Então ele pergunta, não vale nada vir fazer sacrifícios diante do Senhor quando vocês não estão seguindo a vontade dele. Ele diz, porque já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Está a dizer, ei, eu não estou preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta. Não estou preocupado com você dar uma oferta que até dói o coração, dar o teu Isaac, como andam a ensinar ali assim. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a santidade, que faz com que o sacrifício que nós damos a Deus seja um sacrifício agradável. Então, Deus estava a repreender, nesta altura, a repreender Israel. E ele continua no versículo 12, ele diz, quando vides para comparecer perante mim, quem requereu isso? Quem vos pediu esses bodes? Quem vos pediu essas ovelhas? Quem vos pediu esses carneiros? Os envelopes, quem vos pediu? Quem vos pediu os TVs, as viaturas, os terrenos que são extorquidos na igreja? Está a dizer, estas coisas todas servem-me para quê? Deem-me a vossa santidade, porque é a santidade, a separação que vai trazer um folgor da parte de Deus. Ele diz, eu não folgo com o vosso sacrifício. Isso não me faz nada. Então, a igreja hoje, nós devíamos pegar esta repreensão e aprendermos, número 1, que quando nós pecamos contra Deus, Ele vai decretar juízo, da mesma forma como Ele decretou aqui contra Israel. E Ele nos compara primeiro com bois, que não têm Espírito Santo. E Ele diz que nós somos piores que bois. E depois diz mais, que nós somos iguais ou semelhantes ao povo de Sodoma e de Gomorra. Um povo que a Bíblia diz que era extremamente perverso. Então hoje, o povo que Ele separou para ser uma nação de sacerdotes, é por isso que você vê o tipo de perversão na igreja. É por isso que você vê o tipo de perversão no mundo, na adoração. O que é que Deus, quando olha para a igreja hoje, Ele está a ver, amada irmã Helena? Ele está a ver, você pode ver aí, Ele está a ver, por exemplo, no auge do coronavírus,
Você vê pessoas que estão buscando soluções. Você pode pôr ali a nossa imagem, a nossa realização, a imagem do que Deus está a ver quando Ele olha para as nações da terra. Está a ver um povo na terra que está a fazer isto aqui que você está a ver, a Madre Irmã Helena, que está a usar fezes e urina de boi, que escolheu o boi como seu Deus e usa a urina e as suas fezes para tomar banho e dizer que está a defender do coronavírus. Está a ver um povo que rejeita ir se arrepender diante de Deus, prefere tomar banho com fezes. Olha só para isso. Este é o tipo de culto que até aqui em Moçambique nós fazemos. Nós também aqui tomamos banho. Aqui. Olha. Que tipo de adoração é esta? Totalmente satânica. Deus, quando olha para nós, está a ver este tipo de adoração. Podes parar, muito obrigado. Ele está a ver este tipo de adoração. O que é que Deus, quando olha para as nações da terra, está a ver o povo de Moçambique a ir aos curandeiros, ir tomar banho com fezes de galinha, com fezes de cabrito, a mesma coisa, com sangues de bode. Ele está a dizer assim: será que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário não bastou para livrar este povo? Então ele diz: não, esses sacrifícios, eles me enfadaram. As vossas festas religiosas, elas me puseram até aqui. O que é que o Senhor está a ver quando olha para Moçambique? Vira a página para Isaías 3, versículo 16. Isaías 3, versículo 16. Isaías 3. O que é que o Senhor está a ver? Sim. O Senhor diz: as filhas de Sião tornaram-se muito arrogantes, andam de cabeça erguida, olham com desprezo, caminham com passos curtos e fazem ouvir o som dos braceletes nos seus pés. As filhas de Sião, quando Deus olha para nós, está a ver a prostituição na sua filha. Ele está a dizer: a filha de Sião, a filha de Israel, a filha de Deus, está a andar a serpentear como uma prostituta na rua, levantar a cabeça e a brincar com os cabelos assim para atrair os homens. Ele está a ver a prostituição no meio do seu povo. E ele vem protestar isto diante da igreja. Está a dizer: hoje mesmo, que é domingo, aqui mesmo em Moçambique, nas nossas congregações, como é que as nossas filhas estão vestidas? Elas entram lá da porta de trás, fazem cá, com aquelas coisas. Ele diz que andam a serpentear e a tilintar os seus adornos para chamar a atenção. Você vê, quando Deus olha para as nações da terra, quando Ele olha para nós agora, Ele está a ver o homossexualismo, que abertamente a produção já pode colocar ali. Você vai ver, Ele está a ver as nações da terra a celebrar o homossexualismo à luz do dia. Pedimos o outro vídeo, olha só, a casa mais poderosa da política no mundo, a fazer resplandecer as cores do orgulho gay, do orgulho homossexual, a casa mais a celebrar a aprovação da lei que permite homens e homens se casarem, mulheres e mulheres se casarem. Quando a perversão chegou naquele nível, eu estou a perguntar: por que é que Deus é incapaz de vir julgar a terra? Então Deus sempre vai castigar o pecado. Este tipo de pecado, chamada Irmã Helena, que você está a ver aí na tela, Igreja de Cristo, isso não vai passar impune. Aqui mesmo em Moçambique, como Moçambique não demora a copiar, daqui a pouco vamos copiar este tipo de legislação. Daqui a pouco será a nação inteira de Moçambique que estará assim com o arco-íris a celebrar o chamado orgulho gay. Isto que você está a ver na tela é a casa mais importante da política mundial. Como é que você explica isto? Como é que você explica a Deus isto? Como é que a ordem natural das coisas pode ser subvertida até este nível? Mas na terra tem pastores, na terra tem igreja, e Deus não está a falar com os mundanos. Deus está falando com a igreja. É a igreja quem deve levantar e repreender estas brincadeiras. Muito obrigado, nossa realização. Então, a pergunta que não quer calar a Madre Irmã Helena é: como é que Deus não pode vir julgar? Ele, quando olhou para as nossas mulheres, olhou para as nossas irmãs, olhou para os nossos filhos, olhou para os nossos filhos a voltarem para casa com outro rapaz, dizer: papá, já tenho um namorado. A uma filha voltar com outra menina, dizer: mamãe, já tenho um namorado aqui. É isto que Deus vê. E ele acaba dizendo aqui em Isaías capítulo 1, se você continuar 1, no versículo 14, ele diz, 13: não tragais mais ofertas, de balde o incenso, é para mim abominação, e também as festas da lua nova,
e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Quer dizer, Deus já não suporta nem ver a igreja reunida. Então você vê por que hoje Deus está a resistir nos deixar voltar para a igreja. É por causa disto. Ele diz, eu não suporto mais ver o ajuntamento solene. O ajuntamento solene é aquele que acontecia para poder adorar Deus, povo amado. O Senhor está a dizer que eu não aguento mais. Então você vê por que há perseguição hoje mesmo. Você vai ver inspetores a entrar nas igrejas para inspecionar, mas as barracas não são inspecionadas. Você vai ver inspetores a entrar na igreja para inspecionar, mas os machibombos, as paragens, os chitiques, os casamentos, os aniversários não são inspecionados. É porque Deus não pode suportar o nível de iniquidade. Ele diz, eu rejeito isso. O que é que Deus olhou e viu? Ele viu e diz aqui no versículo 14, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus está a dizer, vocês estão a fazer sentir dor. Amada irmã Helena. Pastor, já no passado, Sodoma e Gomorra, Deus já repreendia o homossexualismo. Dizer que naquela altura também os homens dormiam com os animais, faziam sexo. Bestialidade. Com os animais. É isso que eles faziam. E estes atos nós vemos hoje. Daí a comparação de Deus. Esta é a tristeza de um Deus que fez o povo para o servir e vê-lo neste... Irmã Helena, é por causa disso que nós somos uma geração não só que está a ser assolada e abatida pelo coronavírus. Nós somos uma geração que temos guerra na nação. Somos uma geração que temos HIV-Sida, temos diabetes, temos tuberculose, temos lepra. Temos doenças que até era impensável que as tivéssemos até hoje. É por sermos este tipo de nação. É por sermos um povo. E principalmente, porque você, quando esta repreensão aqui, ele lança contra Israel. E por que Deus está a fazer isto? Porque Israel chegou a uma fase em que fez isto que está aqui em Isaías 30. Veja Isaías 30, versículo 9 e 10. O que é que Israel pediu? A mesma coisa que a igreja de hoje quer diante de Deus. 30. A mesmíssima coisa. 30, versículo 9 e 10. O que é que diz? 9. Porque este povo é rebelde e se recusa a obedecer. São filhos mentirosos, filhos que não querem obedecer à lei do Senhor. 10. Eles dizem aos videntes, não tenham visões aos profetas. Eles dizem, assim aqui, eles dizem aos videntes, não tenham visões. E aos profetas, não nos revelem a verdade. Digam-nos coisas boas, profetizem ilusões. Esta nação de Moçambique é uma nação que escolheu a mentira como a sua forma de adoração. Deus, quando olhou para a nação, é por isso que Ele nos abate com essas pragas todas. Estamos a falar agora, tem uma terrível praga de ratos na Austrália. Você pode entrar no YouTube e veja, tem uma praga de ratos, uma praga que foi profetizada, a profecia está na web. Se Deus quiser, na próxima semana nós já vamos vir comentar um pouco acerca disso. Mas Deus olhou e viu este tipo de povo. Veja o versículo 10. É uma geração de um povo que diz aos videntes, não vejam, e dizem aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Dizei-nos as coisas apreciáveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Pastor, eu não estou a conseguir conter-me. Eles estão a pedir ao profeta para estão a pedir o engano, estão a pedir a mentira. Um povo que odeia Deus, odeia a verdade. É por isso, amada irmã Helena, que pessoa que prega a verdade nunca vai ser procurada. A pessoa que prega a verdade vão fazer como fazem os que estão a assistir. Alguns estão a abanar a cabeça a esta hora. Alguns estão a dizer que não, o pastor está a exagerar, porque gostam de ouvir a mentira. Alguns até podem ver o número no rodapé. Alguns até tomam nota, muitos tomam nota e nunca telefonam. Por quê? Porque a verdade não querem ouvir. Porque sabem que se ligar para este programa, se ligarem para aqui, se ligarem para nós, hão de ter que suportar ouvir a verdade. Então tomam conta do número, está aí o número no rodapé, mas não ligam. Por quê? Porque querem profetas que vão falar aquilo que eles gostam, vão falar as mentiras que eles adoram. Então, você vê, é um povo que pede para que lhes mintam. Pedem a mentira. Que tipo de povo é este? Rapidamente, em 2 Timóteo capítulo 3, você vê, ele diz, esta é a característica da igreja de hoje. Ele diz, 2 Timóteo 3, versículo 1, sabe, porém isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, que não se podem segurar. É só ver uma mini saia, já caíram. É só ver um envelope, já mentiram. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos. Estás a ver? O orgulho, que é o pior inimigo de Deus, que está na igreja. Até pastores ensinam vaidade, orgulho na igreja. Ninguém ensina o arrependimento. E ele continua e diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas pessoas afasta-te. Está a dizer que nos últimos dias haverá muita gente a se chamar crente, igrejas cheias assim, de pessoas que na verdade são mundanas, que dizem que aceitam Deus, mas dentro de ti estão cheias da mentira, estão cheias do desejo do engano de Isaías 30. Não querem ouvir a verdade, querem ouvir mentira. Dizem: profetiza para nós mentira. Quando você diz sai da prostituição, não quer. Sai da bebidice, não quer. Sai da corrupção, não quer. Sai da mentira, não quer. Sai da fornicação, não quer. Sai do amor ao dinheiro, não quer. Deixa de vender óleo, pastor, vender água, vender azeite, vender garrafinha, deixa. Não quer. Ele diz: nos últimos tempos, esta geração de Israel, onde as meninas andavam como serpentes na rua, a querer atrair homens, há de voltar. Então você está a ver que esta é a igreja dos dias de hoje, que voltou, e as abominações aparecem diante do Senhor e Ele manda cerrar os templos. Pastor, eu gostaria que deixasse últimas considerações. Amém. Amada irmã Helena, Igreja de Cristo Moçambique. Primeiro, uma mensagem para o telespectador. Uma mensagem para a Igreja de Cristo que está em Moçambique. Esta é uma conversa muito séria. Se você quer continuar a ser um povo que não gosta de ouvir a verdade, você vai continuar a fazer isto, a assistir estes programas e dizer: não, o pastor tem razão. Mas como você não quer mudar, vai continuar assim. Nunca nos procura para saber o que é que eu faço para mudar. Então eu quero te encorajar. Entre em contato conosco, como dizia a Madeira irmã Helena, e conversa conosco. Somos todos um povo de Moçambique que queremos ser salvos. Então, povo amado, Deus sempre vai castigar o pecado. Não importa como nós podemos camuflar. E quando nós vamos diante de Deus carregando esse tipo de abominações, nós vamos irritar Deus. Agora que os templos estão abertos para adoração, lembra-se desta palavra: não carrega abominação, porque a multiplicidade de sacrifícios, o teu dízimo, oferta, o teu orgulho, o teu carro de última marca, a tua saia apertada, o teu decote que mostra as mamas, não interessam Deus. Deus quer santidade, você separado do pecado. Deus abençoe. Se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui. Shalom. Obrigado, pastor. É desta maneira que colocamos ponto final ao programa Top Gospel. Fique desse lado, medite na palavra que aqui foi deixada para a sua vida, para o seu coração e para a tua família. Fique bem, até o próximo domingo.